Bom pessoal, lembrando que review vai conter spoilers, então se você não viu o drama, se você não quer spoiler, esse não é o vídeo pra você ainda. Veja e depois volte aqui. Mas se você quer mais informações sobre o drama, aqui no card está a sua sinopse e também as minhas primeiras impressões nada sérias sobre o drama. Então vamos falar livremente. Bem-vindos ao vídeo e essas são as minhas opiniões sobre o drama chinês Poesia de Amor Milenar. Então vamos ao review do drama Poesia de Amor Milenar. Um drama que eu estava muito ansiosa para assistir, eu tinha grandes expectativas para o drama. E esse drama, desde o início, ele estava se propondo a ser um grande drama de fantasia, uma grande obra visual. Então, além de estar muito empolgada em ver o Shukai, claro, lindíssimo, maravilhoso, eu também estava com muitas expectativas para ver toda essa questão visual do drama. Então vamos começar falando das partes técnicas, os cenários e os figurinos. O que dizer? Realmente o drama chegou e continuou arrasando nas questões visuais do drama. Vamos começar falando dos figurinos, que algumas pessoas não gostaram muito dos tons leves que o drama usou. São cores sóbrias, limpas, tudo muito clean, vamos dizer assim, muito limpo. E eu entendo que algumas pessoas não gostaram, mas eu realmente gostei. Achei uma proposta diferente. Gostei porque se diferencia, primeiramente, dos outros dramas de fantasias que a gente já viu. E ao mesmo tempo, nos figurinos, se você reparar o que eles economizaram em cores, eles enriqueceram em detalhes. As roupas são muito cheias de detalhes. Alguns detalhes que me lembram até as roupas gregas e romanas antigas, onde você tinha joias em que você esticava tecidos. E aqui você tem muito disso. Você pode ver na roupa do Tianxi a questão que eu tô falando. Que na roupa da melhor amiga também da nossa protagonista, você também vê a questão do colar e o tecido. E outras roupas também você vê muitos designs audaciosos, com muitas dobras, com muitas costuras. Uns detalhes que eu nunca tinha visto antes, com as pregas muito diferentes, muito bem feitas, muito geométricas, muito certinhas. Também usaram muitos tons em degradê, como nessa roupa da Xangô. E eu gostei disso, achei tudo muito bonito, de muito bom gosto. Quanto aos cenários, o que dizer além de que perfeito? Nossa, lindo. Quero morar num lugar assim. Nossa, que lindo. Oh, que lindo. Realmente os cenários, cada um mais bonito que o outro. Oh, a ponte que eu tinha visto no trailer. Olha que lugar lindo. Fico só admirando os cenários. Ó. Lindo. Olha esses pilares atrás. Olha que coisa linda. É por isso que eu adoro drama de época e de fantasia. É lindo. Os pilares maravilhosos, os locais internos, a decoração, as cores, tudo lindo, tudo perfeito, tudo amplo, tudo grande, passa uma imagem de grandeza. Eles têm aquela fachada muito bonita, aquela fachada muito característica. O da protagonista, que era o templo da peregrinação, a ponte, que é a ponte de acesso ao reino dos deuses. O mundo aqui nesse drama é dividido em 3 reinos, eles falam muito dos 3 reinos, que governam os 3 reinos, que protegem os 3 reinos. Quando você tá no mundo humano também, nas feiras, nas lojas, é aquela alegria, aquela coisa bonita, é cheio de lanternas. Você tem o local onde o Bajue vive, que já lembra cabanas, uma coisa mais rústica, uma coisa mais voltada para a natureza.
combina com o personagem, ele gosta das coisas simples. Você vê que ele se veste muito simples, todo de branco. Tudo que ele gosta, tudo que ele coloca ao redor dele são coisas para demonstrar simplicidade, para mostrar que ele não tá focado na aparência das coisas, e sim no valor que as coisas têm realmente. Assim. Eu amei o visual do drama. O drama tá de parabéns para os efeitos, as lutas são incríveis. O céu, tudo, a fênix, as asas. Tudo é muito bom. A única coisa que eu acho que no final ficou um pouco ainda ali a desejar foi aqueles monstros que tiveram na hora do ataque à ponte. Mas nada que fique também, oh meu Deus, tá péssimo. Realmente já está muito melhor do que era feito há uns anos atrás, em 2017 ali em Eternal Love, que você tem os monstros ali também na luta. E a luta ali na ponte, a batalha, as armas, como eles invocam as armas, tudo é muito incrível. Parece que eu tô assistindo um anime ou um videogame. Realmente esse lance de hoje, os dramas estarem ali conversando e usando muito os produtores de games, o pessoal que faz o visual, os efeitos visuais dos games para fazer os efeitos dos dramas, está enriquecendo cada vez mais a questão visual de efeitos dos dramas. Os dramas realmente estão vindo com efeitos cada vez melhores. E aqui esse drama realmente vem para mostrar isso. A gente já tá nesse estágio, a gente já consegue fazer isso aqui. Olha quanto a gente evoluiu, olha como tá maravilhoso. E realmente o drama tá de parabéns nesse sentido. Então vamos falar dos personagens. O drama, como um bom drama de fantasia, tem muitos personagens. É verdade. Então eu vou tentar falar o mais brevemente possível sobre eles para que também o vídeo não fique enorme. Vamos começar pelo Xian, que é um personagem que eu gostei muito e senti falta dele na segunda parte ali do drama, onde ele fica fechado lá, o mundo dos deuses é fechado pro mundo imortal e pro mundo mortal. Então a gente fica muito tempo sem ver ele durante o drama, mas aquele início que a gente já teve ali o contato com ele, é um deus muito inteligente, muito justo, muito amigo. Ao mesmo tempo, ele consegue sempre manipular os outros pra fazer o que ele quer. Então eu realmente gostei muito do ator e muito do personagem. O Tianxi, que é o outro deus ali, que é o deus demônio. Ele no início é lógico, até por uma questão do ator, né? Porque a gente já conhece ele aí de outros carnavais. Olha nós aí de novo. Eu tava meio desconfiada dele. Não me decepciona, hein? Vou deixar gravado isso aqui pra no final, no último episódio, eu ver o que eu vou estar falando de você. Mas realmente, ao longo do drama, ele se tornou um dos meus personagens favoritos, se não o personagem favorito pra mim do drama. Ele realmente tem uma jornada muito legal, ele ama a protagonista, mas isso não impede ele ser, acima de tudo, amigo dela. Que ele quer realmente é salvar a pessoa que ele ama. E ele tem muito essa questão de amizade, família. Ele realmente dá muito valor a todo mundo, assim como dá muito valor à diversão. É nóis. E ele muda muito também ao longo do drama. Eu realmente entendo que tudo que ele passou fez ele mudar de personalidade. Ele era um cara divertido, que gostava de diversão, e no final ele se torna uma pessoa mais séria, mais triste. Realmente é uma pena, eu gostava dele brincalhão. O pinguço. O pinguço sem moral e bêbado. Vamos falar da Wuhan, a super vilã da história. Eu tenho uma louca dentro de mim. Atriz lindíssima, muito bonita mesmo, maravilhosa. Exatamente.
e que mandou muito bem de vilã. A vilã do início ao fim ali, você desde o início ali daquela desconfiada dela. Certamente que sim. É uma vilã por questões de ambição, uma ambição além da conta, aquela ambição que leva à destruição. É a pessoa que nunca está satisfeita com aquilo que tem. E é justamente o que acontece com ela durante o drama. Ela consegue chegar a uma posição suprema. Ela é ali a imperatriz do mundo imortal, ao lado do imperador. Poderosa, milionária. Mesmo assim, ela não está satisfeita, porque ela é aquela pessoa que nunca vai estar satisfeita. Que ela tem aquela famosa motivação. Tentar conquistar o mundo. A nada nunca vai ser o bastante. E é muito triste ver uma pessoa assim. A ambição é importante, mas como tudo deve ter limites. Porque se você passa do limite, você vira uma pessoa como a Urwan, que realmente cavou seu próprio fim, a não ter limites no que ela queria. É verdade. E a atriz fez um trabalho maravilhoso. Excelente vilã. Palmas. A atriz palma pra vilã, consegue deixar a gente com bastante raiva. Assim. E ao mesmo tempo consegue passar uma ameaça, a gente realmente tem medo do que ela pode ou não fazer. E ela é aquela pessoa que não tem medo ou vergonha ou senso de passar por cima de tudo e de todos, até usar os próprios filhos para conseguir aquilo que ela quer. E isso não é culpa de ninguém, não é culpa de nenhum trauma, é uma questão dela mesmo, ela é assim. É isso que ela dá valor. E eu acho importante mostrar uma mulher vilã nesse sentido. Ela quer o mundo, ela quer ser dona de tudo e de todos. E ela mesma acaba se autodestruindo e destruindo toda a família dela por conta dessa sua ambição sem limites. Eu vou fazer você ficar louco, muito louco. Vamos falar agora aqui na sequência do marido dela, o imperador, que começa ali como um aprendiz e acaba se tornando o imperador do mundo imortal. E no fundo é um homem bom, uma pessoa boa e um homem apaixonado. Que aí vai ter gente que vai chamar de gado, de idiota, disso, daquilo. Tudo que eu escuto é blá blá blá. Mas eu acho totalmente compreensível a posição dele. Ela é a esposa dele, mãe dos filhos dele. É lógico que ele não quer acreditar na verdade, que aquilo seja real. Ele ali, no caso, ele é a vítima de uma relação apenas por interesse, porque ele não era a pessoa que ela amava, com certeza. Ela só ficou com ele por uma questão de poder. Tudo que ela fez ali de estar do lado dele sempre foi com segundas, terceiras, quartas e quintas intenções. Assim. Então, na verdade, eu tenho muita pena dele. No final das contas, ele viveu na mentira a vida inteira, né? 60 mil anos. É muito tempo. Que viagem é essa, véi? Vai ter gente que fica, que personagem, pessoa idiota, bobo. Não. Ele é a vítima. Eu acho que a reação dele foi muito humana. Foi a reação de uma pessoa boa, uma pessoa que quer o melhor pra quem ele gosta, que quer o melhor pra sua família, pros seus filhos e melhor pra ela também. Ele acaba se sacrificando pelos pecados que a pessoa que ele ama acabou causando. Então, no final, é um personagem que eu admiro muito e que eu vejo como um homem bom e, infelizmente, casou com a pessoa errada. Ele entrou numa relação porque ele realmente sempre amou ela, a gente vê isso desde o início. E ele acabou se dando mal, e é uma coisa que acontece. Relações são loterias, seja por amor, seja por interesse, seja por contrato. As pessoas iniciam relações por motivações diferentes. Então, no final, eu vejo ele como uma vítima e eu realmente gosto do personagem e gosto do que ele representa dentro da história. Falar do Gu Jun, que no início ali é o aprendiz da Shangô, depois vira o pai dela. Que viagem é essa, véi? Eu sou fã do ator, adoro o ator, então já é pedir pra eu gostar, já é meio caminho ali pra eu gostar do personagem, mas realmente é um personagem muito bom. Adoro. E tem dois momentos muito diferentes, né? Aquele primeiro momento ali, ele realmente é um aprendiz dedicado. Ele é um demônio, mas ele é cheio de justiça, cheio de honra. Depois ali passa-se muito tempo, ele vira o pai da reencarnação da Shangô, a Roshi. E é aquele pai super protetor, meio desajeitado, não sabe muito bem criar uma menina, mas faz o seu melhor. E ele se torna um deus com muita sabedoria que dá valor às coisas certas e ali mantém uma posição de neutralidade. Decisão que com certeza ele toma para proteger ali a reencarnação da Shangô, para ele não se meter ali nas brigas entre demônios e deuses. Até porque mais pra frente a gente vê que o objetivo dele ali era estar sempre alimentando o fragmento de alma que ia trazer a Shangô de volta. Então ele foi aquele discípulo fiel do início ao fim e realmente deu valor à sua mestre. E que de discípulo virou mestre da mestre dele, né? É uma relação muito engraçada. Uau! Esse tempo que passa é uma coisa muito brusca.
Pessoas que eram ali no primeiro momento as pessoas mais fracas ou mais baixas ali, que são os aprendizes. Um vira o imperador, a outra imperatriz, ele vira o pai da reencarnação da Xangô. É muito legal essa mudança de posição deles, e acho que a mudança da posição desse personagem é a mais incrível. E ele é um personagem maravilhoso que o ator mandou muito bem também e faz a gente gostar dele de graça. Assim. Uma pessoa que vai cumprir as suas promessas e colocar o bem maior sempre acima de tudo. Falar da Yuemi, que é uma personagem ali que a gente tem só naquela primeira parte, onde a gente tá conhecendo os deuses. Infelizmente ela acaba se sacrificando, acaba, Na verdade, sendo morta pela grande vilã da história. Isso. E o que eu gostei é que ela realmente era uma amiga da Xangô, uma amiga leal, uma amiga fiel. Não teve aquela questão de, amiguinha traíra, não. Mesmo que ela gostasse de um homem que era apaixonado pela Xangô, ela nunca teve raiva da Xangô por causa disso. Um personagem que realmente a gente perdeu e que eu realmente fiquei triste com a perda dela. Porque ela era uma pessoa incrível. A Fenhan, nossa Fênix, maravilhosa, lindíssima. Personagem muito legal, não tem como não gostar dela. Aquela serva que é mais amiga do que serva. Forte, é decidida, e até na questão do relacionamento dela com o príncipe, é ela que dá um passo pra frente. Ela é aquela mulher bem empoderada mesmo, com um pouquinho ali, um tomzinho de arrogância também, mas que faz parte da personalidade dela. Pessoas têm defeitos e tudo bem, defeitos fazem parte da personalidade. Ela é até meio grosseira às vezes, Daquele jeito. mas eu gosto muito da personagem, de toda a construção, de todo o arco dela, da gente descobrir depois que ela é a verdadeira Fênix. Ela acaba até como a imperatriz. Escolha perfeita, maravilhosa, porque ela é uma pessoa justa e firme. Quando ela tem que ser má, quando ela tem que ser ruim, ela também consegue ser. Um líder de verdade, um bom líder, um bom imperador, uma boa rainha, não tem como ele ser só bonzinho. De vez em quando ele vai ter que punir, ele vai ter que matar, ele vai ter que ser cruel também, faz parte da posição. E ela é uma pessoa que consegue manter ali esse equilíbrio, ser boa quando tem que ser boa, ser justa, e ser ruim quando tem que ser ruim. Então ela é a figura da líder perfeita. Poderosa, milionária. E a história de amor dela com o príncipe também é muito bonita de acompanhar. Desde o início ali eu já shippava os dois, então já vamos entrar no personagem dele. É nóis. O Jin Jian, que é o único filho ali do imperador e da imperatriz celestial ali que se salva, né? É verdade. Realmente dos irmãos ali é o único que presta. Nem vou perder meu tempo falando desse aqui, que esses dois aí, lixão. Puxaram totalmente a mãe, né? Vamos dizer assim. É a verdade, não minto. E o príncipe aqui não, nosso pássaro aqui, ele realmente É um amigão, é um querido, é justo. é cheio de empatia pela vida, pelas pessoas, pelas coisas. Esse puxou o pai. Exatamente. E teve a sorte de se apaixonar pela pessoa certa, É nóis. diferente do pai que se apaixonou pela pessoa errada. Foi a primeira vez que eu gostei, eu acho, que desse ator num personagem. Eu já vi eles em vários outros dramas. Ele nunca chamou muito a minha atenção. Confesso que nunca chamou muito a minha atenção. Embora ele seja um ator muito conhecido que sempre faz muitos personagens. Aqui eu realmente foi a primeira vez que eu gostei mesmo do personagem dele. O ator tá muito bonito. E ele, assim como o pai, acaba fazendo um sacrifício final. Não só pra salvar a sua amada, mas como pra salvar o mundo também. Então é uma pessoa de grande valor. E que, infelizmente, depois ali, né, a gente sabe que ele vai conseguir voltar. Não mostra, mas a gente sabe ali que o casal vai ter um final feliz. Já dá uma aliviadinha no coração. Ufa. Eu acho que é esses os personagens gerais que eu queria falar. Então vamos focar agora nos protagonistas. Finally. Vamos começar falando Chukai, nosso Baijue. É nóis. Depois vira o Kinmu. E depois o Bochuan. Ou um antes do outro. Mas ele é esses três personagens. O que eu achei interessante desse drama, e entra Xangô também nessa questão, é que diferente de Eternal, Ashes, eles não reencarnam no mundo mortal. Eles reencarnam ali no mundo imortal, então eles são novas vidas imortais.
Então tem toda uma discussão que não tinha nos outros dramas, porque como eles reencarnavam no reino mortal, eles viviam aquele tempo ali, morriam e voltavam. O Erwa voltava a ser ele, a Baikian voltava a ser ela. A gente nunca teve aquela culpa, a Baikian matou a Susu. Não, a Susu morre, termina aquela vida dela como mortal e ela volta a ser a Baikian. Em Ashes of Love é a mesma coisa. Quando nossos dois protas vão viver no mundo humano, né, que ela é até uma médica, ele é um rei, eles vivem aquela vida, eles se apaixonam, os dois morrem, realmente acaba a vida e eles voltam a ser os deuses que eles eram antes. Aqui não, aqui tem um sentimento de culpa que não tinha nesses outros dramas. Assim. Ao mesmo tempo que eles são as mesmas pessoas, eles não são, eles são outras vidas que também seriam imortais, mas que para que os deuses originais voltem à vida, eles têm que ocupar aquele corpo, tomar aquela vida para si. Isso foi uma coisa interessante do drama, um questionamento interessante e diferente desses outros dramas que a gente já conhece sobre o mesmo contexto. Obrigado, ajuda muito meu autoestima. Embora o Bajue vire outros e tenha várias personalidades, o Bajue, ele é mais frio, ele é mais sistemático, aí ele depois mostra aquele outro lado dele, já mais romântico, mais amoroso, como o Kinmua, onde você realmente tem um casamento. Os dois casam e fazem um filho. Como o Bo Xuan, que realmente foi quem trouxe a Shangô de volta, funciona como um mestre para ela. E ele faz coisas ali questionáveis, digamos assim, mas tudo sempre com a finalidade de salvar a mulher que ele ama, porque a gente tem a questão da tribulação do caos, que é o grande problema que tem que ser resolvido durante o drama. Só que Tudo que ele faz é para salvar ela da tribulação do caos, na verdade é para tomar o lugar dela na tribulação. Teve algumas críticas ao Shukai, que ele estaria gordo e tal. Eu até entendo às vezes a gente estranhar alguma coisa da questão da aparência. Talvez alguns cabelos e alguns figurinos não fiquem tão bons em alguns atores. Aqui eu entendo que o cabelo que o Shukai tá usando é um cabelo que deixa o rosto dele mais à mostra. Então, simplesmente quando ele vira o outro e coloca umas duas franjinhas assim, já fica melhor visualmente falando. Isso é comum. Na longa balada, muitas pessoas estavam criticando o visual da Jiraba porque não gostaram dela com aquele fio que é característico da personagem no mangá, que ela é muito mais bonita com uma raposinha. E eu concordo, eu acho que ela fica muito mais bonita com todo o visual que ela usa em Eternal Love do que em A Longa Balada. Mas isso não faz a atriz feia ou gorda. Mesma coisa o Shukai, isso não faz ele gordo. Você tá brava? Tem até um drama da Jiraba, que é A Filha do Fogo, que eu estranhei muito o protagonista caracterizado com aquela roupa. Eu não gostei de como ficou o cabelo dele. Ele é o Vic Zou, ele é bonito, é um cara com presença, mas eu não gostei. Não são todos os atores que ficam bem com determinadas caracterizações. Outro exemplo que eu costumo usar é do drama coreano Harang, em que o protagonista é um ator lindíssimo. É o Park Seo-joon, ele é maravilhoso, nossa. De corpo e de rosto, daquele drama da secretária, quem não baba naquele homem, meu Deus. Mas ele não ficou bem como um personagem de época. O cabelo não caiu bem nele. Tanto que o drama ficava meio confuso. Às vezes ele tá com o cabelo curto, às vezes tá com o cabelo grande. Foca no foco. Então isso acontece. E eu acho que aqui também é muito o caso da Shangô. Aí vamos entrar agora na personagem, na protagonista. Determinados penteados ficam melhores dela do que outros. Certamente que sim. E teve muitas críticas à aparência dela. Eu não acho ela uma atriz feia. E ela tem um sorriso lindo. O sorrisinho dela é tão bonitinho. Uma observação que eu achei o sorriso dela muito contagiante, lindo. Toda vez que ela sorri, dá vontade de sorrir também.
E teve muita gente até deixando de ver o drama por a questão da beleza da protagonista. Vamos entender o contexto. Vamos falar da Urwan, super vilã, maravilhosa, foi o que eu disse, atriz maravilhosa. O que eu achei legal disso, que ela tem de maravilhosa por fora, ela tem de podre por dentro. E eu acho que é justamente esse o contraste que a protagonista e que o drama quer mostrar. Tanto que às vezes quando durante o drama tem ali uma discussão sobre a beleza dela. As pessoas olham pra ela, não acham ela tão bonita. Quando a filha da vilã, a chatona, conhece ela, você não é tão bonita. Tem esse tipo de comentário no drama, e isso é pra mostrar justamente o contexto da personagem. Eu acho que a proposta da personagem, ela é realmente ela ser diferente. Ela ser pequenininha, ela parecer uma criança, ela não ser tão bonita contra as outras deusas. Isso eu acho que tem relação com mostrar que a aparência externa não tem a ver com o que a pessoa carrega dentro de si. Ela vai se sacrificar pelo mundo. E ao mesmo tempo tem relação também com o personagem do Bajue. Tem muito a ver com aquilo que eu falei, que ele gosta de roupa simples, ele mora num lugar simples. E ela atrai ele não porque ela é bonita, porque ela é linda, porque ela é maravilhosa, mas porque ela é uma pessoa boa, alegre. Como ela foi criada pelo Tianchi, ela é até brincalhona, ela gosta das coisas boas, de se divertir, de beber. No final das contas, ela é como ele, ela se sacrificaria pelo mundo e por quem ela gosta. Então eu acho esse contexto muito importante. Ela é a deusa maior, a deusa líder, a mais forte, a deusa do caos. E ela não precisa ser a mais bonita, a mais chique pra ser tudo isso. Porque o poder e a bondade dela está dentro dela, não é uma coisa de aparência. E isso dentro do contexto do drama é muito importante. Tanto para ela como o personagem dela, que aparentemente é fraca, é menor, mas por dentro é grande, como tem importância para o personagem do Bajue, que também é um cara que não dá valor para essas questões externas, e sim para o que realmente importa. E no final, falando dos dois personagens, quando eles se transformam em outras pessoas, eles têm outras características, mas eu gosto mais dos deuses originais, da Xangô e do Bajue, da personalidade deles como os originais. A reencarnação deles é muito mais fofinha, mais amorosos, demonstram mais ali o amor, a relação, se casam, tem um filho que é lindinho, fofíssimo. Ele é tão fofo, tenho que apertar! Então é mais fácil gostar dessa personalidade deles dois, como as reencarnações, mas eu gosto mais das personalidades e dos personagens originais. Realmente o Bajue, com todos os defeitos dele ali, de ser o chatão, o frio, o geladão, o nosso cubinho de gelo. E ela também, com toda a questão dela ser sapeca, moleca, que gostar de se divertir. Então eu realmente gosto muito dos dois protagonistas. Gosto das suas qualidades e dos seus defeitos. E eu acho que faz parte da construção de ambos os personagens. Tudo aquilo que eles têm de bom e tudo aquilo que eles têm de mal. Seja em personalidade ou em aparência. Vou falar da Oshi, das músicas. A Oshi é uma Oshi maravilhosa. Músicas maravilhosas. Tem aí dois grandes nomes hoje em dia no mundo das Oshis, dos dramas. Um é o nosso querido Liu Ning cantando essa música. Lindíssimo, maravilhoso, adoro ele, já sou fã, adoro as músicas dele. E o outro é o Zou Shen, que também agora é uma figurinha carimbada aí no mundo das hostes dos dramas, também cantou uma música pra Longa Balada. Ele é um homem, mas tem uma voz muito feminina, muito bonita, tá aí arrasando no mundo das hostes com várias músicas de drama de época, porque realmente a voz dele combina. Essa coisa de drama, de uma música mais romântica, de época. Sure. 你在哪里？青色容颜，梦影落残缺，故作旧人面，一生换云烟，唤不醒来奈何天的眷恋。 Toda a parte musical, de cena, de contexto do drama, de luta, de batalha, de tudo muito épico, é tudo muito maravilhoso. Realmente é uma host ali que pra mim vai ali estar entre as minhas tops. Realmente a host
maravilhosa. Amei, 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 amei. A história é uma história complexa, é uma história até às vezes difícil de você entender o que está acontecendo, até porque tem muitas passagens de tempo, muita mudança. Os personagens começam de um jeito, depois viram outras coisas totalmente diferentes, então você demora ali a se acostumar. De aprendiz vira rei, rainha, imperador, vira líder de tudo, vira o Deus Supremo. É uma história de jornada do herói, é uma história de sacrifício. Eu acho que tudo, como eu falei, gira em torno da questão da tribulação do caos, realmente é o ponto mais importante da história. A questão de que alguém ali tem que se sacrificar. Tudo que o Bajue faz, tudo que ele planeja, mais tarde ali que a gente vai entender o que ele realmente está fazendo. Ele divide a alma dele pra conseguir o poder do caos. E aí que surge o outro eu dele. Aí ele volta como ele, faz tudo aquilo pra afastar a Xangô, pra realmente se sacrificar no lugar dela. Mas as coisas saem meio que do controle dele, as coisas não saem como ele planejou. Round 1. Então é uma história muito complexa, mas ao mesmo tempo que você consegue acompanhar bem. Eu achei realmente muito interessante. Muito bem feito, muito inteligente. Não só as questões que eles levantam, mas como as soluções que eles propõem. Mesmo as voltas. A pessoa morre e volta, morre e volta. Isso é muito comum ali dentro do mundo dos deuses. Você tem vários recursos para que as pessoas voltem à vida. E eu adoro esse tipo de coisa. É justamente por isso que eu gosto de fantasia. Por isso que eu jogo RPG. Eu adoro essas coisas fantásticas. Você sair com uma coisa assim que vai resolver uma situação. Round 2. Acho que foi tudo muito bem feito e foi tudo muito bem amarrado. Você tem um início, um meio, você tem um fim. Não deixa a ponta solta. Você vê a evolução dos personagens, a mudança dos personagens, das personalidades. O que eles passam realmente transformam o que eles são. E você vê isso nos personagens, essa transformação. Gostei do romance, achei todos os romances bem construídos. Os casais se amam um ao outro. Finally! Os dois casais principais ali, você vê o carinho, você vê o amor, vê que ambos estão envolvidos na relação. Ponto positivo dentro da história, você tem momentos muito bons entre os casais. Eu realmente gostei muito. A minha cena favorita do drama é a cena em que a Xangô se sacrifica para a tribulação do caos. É a cena que mais me emocionou, é uma cena muito forte, uma cena que representa muita coisa. Ela prende o Bajue para que ele não impeça ela de se sacrificar por tudo e por todos. Sou uma pessoa muito forte e com um interior muito bom para conseguir fazer isso, então é uma cena lindíssima, é uma cena que eu acho maravilhosa e que marca o drama. E o final é um final ótimo, excelente, realmente um final justo pro drama, justo com quem tá assistindo, justo com os personagens. Mel. Eles deixaram o último episódio ali justamente pra a questão da espera e da volta do Bajue. Foi uma cena lindíssima. Eu tava ali meio... Na minha reação ao último episódio, você viu, eu tava bem apreensiva quando ele volta. Nossa, eu fiquei tão feliz. Você tem o Deus Supremo que vai e traz ele de volta. Nada mais justo. No mundo dos deuses, grandes sacrifícios acabam trazendo grandes benefícios para aqueles que se sacrificam. É assim, muitas histórias dentro das mitologias de deuses, seja na grega, na romana, aqui na chinesa. E uma cena muito linda em que todos estavam esperando por ele. E você tem ali novamente os 4 deuses principais juntos, que são como uma grande família, que realmente merecem a posição que estão e que realmente o mundo precisa deles para ser um lugar melhor. É verdade. A única reclamação que eu tenho do final é que até o final a gente terminou o drama sem saber do segredo do Bajue. Aquele segredo. 天启啊，你还记不记得祖神第一次带我们上战场？历历在目啊！白绝他这些破事以后就不要再提，若是被底层的神官听见，定会传为3界笑柄。你让他那个脸往哪搁呀？
那次你们可是发过誓的。 E terminamos o drama sem saber o que foi que aconteceu. Sacanagem, drama. Tava curiosa pra saber o que é. E até o fim. Nada, 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 nada. Fazer o que, né? Acontece. Então é isso, essas foram as minhas opiniões sobre o drama Poesia de Amor Milenar. Drama que eu gostei muito, que eu recomendo muito para quem não assistiu, assista. Para quem gosta de fantasia, é um prato cheio, é maravilhoso. Tem tudo que a gente gosta e mais um pouco. Realmente é um drama que vale figurar entre os melhores para mim de 2021, com certeza. Pro meu gosto pessoal, pro que eu gosto de drama, é um drama que arrasou. Arrasou na história, no visual, no figurino, nas doxinhas. Mansi na história, arrasou no final, arrasou. Fique à vontade para comentar o que quiser. É normal que as pessoas tenham pontos de vista e visões diferentes. E isso que é o mais legal de tudo. Então é isso. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Beijinho. E tchau.